A rainha alienígena de 2,5 metros riu da ideia de procriar com o humano até que ficou grávida. O vento uivante levava partículas cortantes de gelo através da paisagem alienígena, enquanto o comandante Will Watson lutava com os controles manuais da sua nave a descer rapidamente. O casco da nave gemia sob a pressão da entrada na atmosfera, os sistemas falhando um por um à medida que a estranha interferência deste mundo inexplorado causava o caos nos eletrônicos. Vamos lá, sua lata velha, rosnou ele, os músculos esforçarem-se contra o manche de controlo. Só mais um pouco. O solo aproximava-se a alta velocidade, o manto branco interrompido apenas pelas formas escuras da vegetação alienígena. O último motor da nave soltou um estalido e morreu no momento em que ele conseguiu nivelar a descida, deixando num silêncio inquietante, quebrado apenas pelo assobio do vento a passar pelo casco danificado. Impacto. O embate atirou contra os cintos de segurança com força suficiente para lhe tirar o ar dos pulmões. Quando o mundo parou de girar, Will deu por si pendurado de cabeça para baixo, sangue a escorrer de um corte por cima do olho. A janela do coquito estava rachada, mas, de alguma forma, mantinha-se intacta, oferecendo uma vista perfeita do chão coberto de neve a poucos centímetros do seu rosto. Bem, murmurou ele, soltando o arnês e caindo no que costumava ser o teto. Podia ter corrido melhor. Um inventário rápido revelou que a maioria dos seus suprimentos de emergência tinha sobrevivido, incluindo a sua armadura potenciada. O fato de combate negro, uma maravilha da engenharia humana, mantê-lo-ia vivo neste ambiente hostil, pelo menos por algum tempo. Will vestiu-se, deixando o capacete de fora por enquanto para conservar energia, e saiu para o inverno alienígena. A neve chegava-lhe aos joelhos, e o vento cortava-lhe cabelo loiro como lâminas geladas. O visor tático mostrava a temperatura, menos 40 graus Celsius. Mayday, Mayday, transmitiu em todas as frequências. Aqui é o comandante Watson da SS Hyperion. Alguém me copia? Estática foi a única resposta. Algo se moveu na sua visão periférica, um flash de laranja contra a paisagem branca. Will virou-se num salto, a mão a alcançar instintivamente o seu rifle de pulsos, mas não viu nada além das árvores alienígenas a balançar. Precisava de abrigo e recursos. As células de energia da nave estavam fritas, e a reserva não duraria mais do que uns dias nestas condições. Segundo seus scanners, havia uma grande formação geológica a cerca de 2 quilômetros para norte que poderia oferecer proteção contra os elementos. Enquanto avançava pela neve, Will não conseguia livrar-se da sensação de estar a ser observado. O seu treino de combate mantinha os sentidos alerta, mesmo enquanto a mente divagava sobre como tinha acabado naquela confusão. A Hyperion estava a mapear o setor quando detectaram uma assinatura energética incomum. O procedimento padrão teria sido marcá-la para investigação posterior, mas a expansão da humanidade pela galáxia era marcada por uma pressa quase imprudente de avançar sempre mais além. Um estalo de gelo a quebrar atrás dele fez Will girar, rifle em punho. Desta vez, não estava a imaginar coisas. À sua frente estava o ser alienígena mais impressionante que alguma vez tinha visto. Ela erguia-se acima dele, facilmente com 2,5 metros de altura, com pele da cor do pôr do sol, cabelo como cobre fluido. A armadura, se é que podia ser chamada assim, parecia feita de escamas laranjas sobrepostas, revelando muito a imaginação, e mesmo assim mantendo um ar de dignidade marcial. Segurava uma arma que parecia uma fusão entre uma lança e um rifle de plasma, apontada diretamente ao seu peito. Bem, olá, disse Will, mantendo sua arma firme, mas sem apontar diretamente a ela. Não quer antes ter uma conversa amigável? Os olhos da alienígena, dourados e felinos, estreitaram-se. Quando falou, a sua voz era profunda e melodiosa. Para sua surpresa, o tradutor universal interpretou perfeitamente. Ou és muito corajoso ou muito tolo para entrares no território soberano do Império Salariano, humano. Acreditaria se eu dissesse que estou apenas perdido? Respondeu ele com seu sorriso mais encantador. Comandante Will Watson, ao seu dispor. E você é? Sou a rainha Oralia do Império Salariano. E tu? Ela fez uma pausa, os olhos fascinantes a examiná-lo de cima a baixo. És o meu prisioneiro. Will manteve o sorriso descontraído, embora a mente corresse por opções táticas. Majestade, fico lisonjeado com a atenção, mas costumo preferir jantar antes de ser feito prisioneiro. Um som escapou-lhe.
Isso pode ter sido uma gargalhada. Rir na cara da captura, típico da ousadia humana. Não é ousadia, só boas maneiras. Além disso, ainda não me capturaste. Os sistemas da sua armadura já estavam a analisar a arma dela, calculando níveis de ameaça. Embora eu admita que a companhia é melhor do que esperava quando caí aqui. A arma de Aélia não vacilou, mas algo como divertimento passou-lhe pelo rosto. Achas que vai sair desta situação com charme? Já ouvi histórias sobre os machos humanos e as suas tendências. Esperavas encontrar alguma fêmea alienígena submissa que te salvasse. Na verdade, eu só esperava encontrar abrigo antes de congelar o rabo. A companhia de uma bela rainha alienígena é só um bônus, apontou para a tempestade que se intensificava. Falando nisso, o tempo está a piorar. Talvez pudéssemos continuar esta conversa num lugar mais quente. Atreves-te a fazer-me uma proposta. A voz dela tinha partes iguais de indignação e fascínio. Nem sonharia, majestade. Só estou a sugerir que talvez fosse mais confortável para ambos termos este confronto dentro de portas. Uma rajada particularmente forte de vento atirou neve entre ele. Will reparou num ligeiro estremecimento dela, apesar da aparente resistência ao frio. A tempestade estava a tornar-se perigosa, mesmo segundo os padrões reforçados da sua armadura. A tua sugestão tem mérito, concedeu ela por fim. O meu posto avançado fica perto. Vais acompanhar-me como meu prisioneiro. Leva-me lá. Mas aviso-te, não sou grande coisa a seguir ordens. Enquanto caminhavam pela neve cada vez mais funda, Will manteve uma distância cautelosa, reparando como ela se movia com uma graça predatória, apesar da sua estatura. Os sensores do fato indicavam que ela gerava um calor corporal significativo, muito mais do que um humano. Devo admitir, disse ela após vários minutos de caminhada, tu não és o que esperava do relato sobre machos humanos. Ah, e o que esperavas? Mais pequenos, mais fracos, mais primitivos. Lançou-lhe um olhar de esguelha. Os dados sugeriam que a vossa espécie mal valeria a pena conquistar. Will soltou uma gargalhada. Parece que precisa de melhores fontes de informação. A humanidade está cheia de surpresas. Estou a começar a ver isso. Chegaram a algo que parecia uma parede sólida de rocha, mas ao toque dela, uma porta oculta deslizou, revelando a entrada. Embora me custe a acreditar que a vossa espécie poderia alguma vez desafiar o Império Salariano. A própria ideia de procriar com um macho humano é risível. Engraçado falares nisso, começou Will, mas foi interrompido por uma explosão ensurdecedora vinda de cima. A montanha estremeceu e pedaços de gelo e pedra começaram a cair. Sem pensar, Will atirou-se com Aurélia para dentro da entrada enquanto esta desabava atrás deles, selando-os no interior. Caíram numa pilha pouco digna, a forma blindada dele pressionada contra o corpo mais alto dela. Durante um momento, ficaram apenas a olhar um para o outro sob a luz de emergência que se ativara automaticamente. Bem, disse Will, ainda sem se mover, parece que vamos ter bastante tempo para discutir relações interespécies. A luz de emergência lançava um brilho etéreo pelos corredores do posto avançado, pintando tudo em tons de âmbar que combinavam com os traços exóticos da rainha Aélia. Will deu por si a observá-la enquanto ela percorria o centro de comando, a altura impressionante obrigando-a a abaixar-se de tempos a tempos nas seções mais baixas do teto. A matriz de comunicações está danificada, anunciou ela, frustração evidente na voz melodiosa. Estamos isolados do exterior. Will encostou-se a uma consola, deliberadamente descontraído. Podia ser pior. Ao menos temos suporte de vida e controle climático, apontou para os dados do seu fato. Os sistemas ambientais estão estáveis e estou a captar energia suficiente armazenada para durar semanas. Aélia virou-se para ele, os olhos dourados a brilhar na penumbra. Parece surpreendentemente despreocupado para alguém preso com uma rainha alienígena potencialmente hostil. Potencialmente hostil. Isso é uma melhoria. Sorriu. Além disso, já estive em situações piores, embora, normalmente, com companhia menos interessante. Ela fez aquele som outra vez. Não era bem uma gargalhada, mas estava perto. Vocês, humanos, e as vossas tentativas persistentes de charme. Está a funcionar? Não sejas absurdo, mas havia algo no tom dela que sugeria o contrário. Aproximou-se, imponente sobre ele.
Embora tenha de admitir, és intrigante. A maioria das espécies treme perante o Império Salariano. Will endireitou-se, encurtando a distância entre eles. Talvez nunca tenham tentado conhecer-te melhor. E tu queres conhecer-me? A voz dela desceu de tom, ganhando um contorno perigoso. Bem, estamos presos aqui juntos, mas vale aproveitarmos o tempo, apontou para a armadura. Este fato tem umas capacidades de análise interessantes. Queres saber o que me diz sobre a fisiologia salariana? Os olhos dela estreitaram-se. Atreves-te a fazer-me uma varredura? Protocolo padrão. Por exemplo, sei que a tua temperatura central é cerca de 15 graus mais alta do que a minha. O teu corações, na verdade, batem num ritmo fascinante. E os teus níveis de feromonas disparam sempre que te aproximas de mim. A pele laranja de Aélia corou num tom mais profundo. És muito presunçoso para um prisioneiro. Ainda sou prisioneiro? Parece-me mais que somos colegas de quarto relutantes, neste momento. Ela encurtou ainda mais a distância entre eles, até ficar a poucos centímetros dele. Talvez devesse lembrar-te da tua posição. A minha posição é bastante boa. Vista daqui, os olhos dele encontraram os dela, sem pestanejar, embora esteja aberto a sugestões de melhoria. Um rosnar baixo escapou-lhe da garganta, não totalmente ameaçador. Jogas um jogo perigoso, humano. Will, corrigiu ele. E eu não estou a jogar. Algo mudou no ar entre eles, uma tensão elétrica que nada tinha a ver com os sistemas do posto. A mão de Aurélia moveu-se para o rosto dele, os dedos surpreendentemente suaves ao tocarem o corte por cima do olho, resultado da queda. A vossa espécie é tão frágil, murmurou ela. Tão efêmera comparada à minha, e ainda assim, não mostras medo. Deveria ter? Sim. Mas ela não se afastou. Isto é uma loucura. A própria ideia de interação entre as nossas espécies. Will ergueu a mão blindada, afastando cuidadosamente uma madeixa do cabelo cor de cobre do rosto dela. Às vezes, a loucura faz todo sentido. O beijo, quando chegou, foi como tocar num fio elétrico. A pele dela ardia contra a sua alienígena. Ainda assim, impossível de resistir. O tempo parecia ter perdido o significado à medida que exploravam este novo território, quebrando barreiras que deveriam ter sido intransponíveis. Muito tempo depois, estavam deitados juntos no que passava por uma câmara de descanso, os corpos a arrefecer na atmosfera artificial. Will traçava padrões na pele laranja dela, maravilhado com a forma como parecia cintilar ao seu toque. Ainda achas que a ideia de procriar com um macho humano é risível? Perguntou ele, incapaz de esconder o tom de satisfação na voz. Aélia apoiou-se num cotovelo, olhando para ele com uma expressão que misturava divertimento e algo mais profundo. Pode ser que tenhas alterado a minha perspectiva sobre certos assuntos, sempre pronto para expandir os teus horizontes. Ela revirou os olhos, um gesto surpreendentemente humano. O teu ego é notável, parte do meu charme. Isto não muda nada, disse ela, mas o tom carecia de convicção. Quando formos resgatados, se formos resgatados, isto vai continuar a ser o nosso segredo. Ela hesitou, pensativa. Embora talvez devêssemos realizar mais trocas culturais enquanto esperamos. Will sorriu. Pela ciência, claro. Pela ciência, concordou ela, ficando mais séria. Mas há coisas que precisas de saber sobre a minha espécie, sobre a nossa compatibilidade. Antes se pudesse continuar, um estrondo profundo abalou o posto. Luzes de alerta começaram a piscar enquanto os sistemas indicavam múltiplas falhas. Isso não é bom, disse Will, já alcançar a armadura. Aurélia já estava em movimento, os instintos de guerreira a assumir o controle. A explosão deve ter desestabilizado a montanha. Precisamos de outro abalo, mais forte que o primeiro. Equipamento caiu ao chão enquanto as paredes pareciam gemer sob uma pressão imensa. Está na hora de irmos, anunciou Will, fixando a armadura. Por favor, diz-me que esse lugar tem uma saída de emergência. Há um túnel de manutenção que leva à superfície. Mas o teto escolheu esse momento para começar a colapsar. O túnel de manutenção revelou-se apertado, especialmente para a estrutura imponente de Aurélia. Will seguiu à frente, as luzes da sua armadura a iluminarem a passagem estreita enquanto subiam pelo interior da montanha. Majestade chamou ele para trás.
Não que me esteja a queixar da vista, mas estás estranhamente calada. Concentra-te em subir, respondeu ela, mas a voz já não carregava a autoridade imperial de sempre. Em vez disso, parecia distraída. O túnel terminava numa escotilha pesada. Will apoiou-se nas paredes e empurrou. Os servos da armadura gemerem com esforço, até que o selo cedeu com um assobio de ar pressurizado. Uma rajada de vento gélido e neve saudou-os quando emergiram na encosta da montanha. A tempestade intensificara-se, transformando a paisagem numa mancha branca. O visor tático de Will mostrava que a temperatura tinha caído mais 10 graus, mas algo mais chamou-lhe a atenção. Aurélia tremia violentamente. Isto não está certo, murmurou ela, abraçando-se a si mesma. Os salarianos nós não sentimos o frio assim. O fato de Will começou de imediato a analisar os sinais vitais dela. A tua temperatura central está a flutuar drasticamente. Precisamos de abrigo. Avistou uma formação natural de caverna ali perto e guiou-a até lá, reparando em como ela se apoiava nele apesar da diferença de altura. Dentro da caverna, ativou o sinal de emergência do fato e começou a montar um acampamento temporário com os suprimentos do kit de sobrevivência. Will, disse Aurélia, a voz inesperadamente incerta. Algo está a acontecer comigo. Ele virou-se e encontrou-a a examinar a própria mão com fascínio. A pele laranja parecia pulsar com uma luz interior, e os sensores do seu fato estavam a enlouquecer a tentar interpretar os dados. Fala comigo, disse ele, aproximando-se. O que estás a sentir? Tudo está mais. As cores estão mais vivas, as sensações mais fortes. Olhou para ele, os olhos dourados agora literalmente brilhantes. E há algo mais. Algo a crescer. O fato de Will apitou com uma notificação urgente. Os resultados da análise biológica fizeram-lhe prender a respiração. Aurélia, segundo estas leituras, estás grávida. De uma criança híbrida, completou ela, com uma mistura de espanto e incredulidade na voz. Impossível. As nossas espécies não deviam ser compatíveis. Claramente alguém se esqueceu de avisar os nossos ADN disso. Estendeu-lhe a mão, e ela entrelaçou os dedos nos dele. Estás bem? Uma gargalhada irrompeu-lhe do peito, genuína desta vez, não o som controlado de antes. Estou a carregar o que pode ser a primeira criança humano-salariana da história. O meu conselho vai ter um colapso coletivo. Os puristas genéticos vão exigir a minha abdicação e, no entanto, puxou-o mais para perto, a mão livre a traçar os contornos da sua armadura. E, no entanto, dou por mim fascinada pelas possibilidades. Não está zangada? Zangada. Sorriu, mostrando dentes ligeiramente pontiagudos. O meu povo passou séculos a acreditar que éramos superiores a todas as outras espécies. E tu, em apenas uma noite, provaste que os humanos não só são nossos iguais, como potenciais companheiros. Sabes o que isso significa? Que estou prestes a tornar-me no homem mais procurado do Império Salariano. Isso, e muito mais. A expressão dela tornou-se predatória. Significa evolução, mudança, um futuro que nenhuma das nossas espécies imaginou possível. A caverna, de repente, pareceu muito mais quente. O fato de Will informou utilmente que os níveis de feromonas de Aurélia estavam a subir novamente. A tua temperatura está a estabilizar, comentou ele, tentando manter alguma seriedade. Mas devíamos fazer mais testes, só por precaução. Sem dúvida, respondeu ela, puxando ainda mais para si. Testes muito minuciosos. Uma explosão distante interrompeu o que prometia ser uma investigação científica interessante. O visor tático de Will acendeu-se com múltiplos contactos aproximarem-se da posição. Temos companhia, anunciou. Pelo menos 3 naves, provavelmente mais, escondidas pela tempestade. A expressão de Aurélia endureceu, regressando à máscara régia que Will conhecera no início. O conselho devem ter detectado o colapso do posto. Endireitou-se, toda uma rainha apesar do aspecto desalinhado. Eles não nos podem encontrar juntos. Ainda não. Não até compreendermos o que isto significa. Não te vou deixar. Tens de ir. Segurou-lhe o rosto entre as mãos. O meu povo não fará mal à sua rainha, mas matariam-te assim que te vissem. Preciso de tempo para os preparar para tudo isto. Outra explosão. Mais próxima. Holofotes começaram a cortar a tempestade.
Há um assentamento humano a 2 dias de viagem para sul. Continuou rapidamente. Encontre o teu povo. Eu contactarei-te quando for seguro. Como? Pressionou algo nas mãos dele. Um pequeno cristal que pulsava com a mesma luz interior da pele dela. Isto guiar-te-á de volta até mim. Agora vai. Will hesitou um momento e depois puxou-a para um beijo feroz. Isto não é um adeus. Não, concordou ela, empurrando para a saída nos fundos da caverna. É apenas o começo. Ativou os sistemas de camuflagem da armadura e desapareceu na tempestade no momento em que o primeiro grupo de busca alcançava a entrada. A última coisa que ouviu foi a voz de Aurélia, forte e imperiosa, a repreender os guardas por terem demorado tanto em encontrar a sua rainha. Enquanto seguia para sul através da tempestade, Will não conseguia parar de sorrir. O cristal pulsava calorosamente na sua mão, e os sensores de seu fato continuavam a monitorizar os sinais vitais de Aurélia através da nova ligação biológica que partilhavam. Bem, murmurou para si mesmo, essa é uma forma de melhorar as relações entre humanos e alienígenas. 2 dias a atravessar o ermo alienígena não foram suficientes para abalar o espírito de Will. O cristal de Aélia continuava a pulsar firmemente contra o seu peito, e os biomonitores do seu fato continuavam a reportar os sinais vitais dela e da sua improvável criança. Quando atingiu o topo de uma crista, finalmente avistou o assentamento humano. New Darwin, segundo seu sistema de navegação. O conjunto de edifícios pré-fabricados com torres de defesa improvisadas parecia-se com qualquer outra colônia da fronteira que já vira, exceto por um detalhe. Estavam a preparar-se para a guerra. Muito bem, murmurou ele, observando veículos blindados a patrulhar o perímetro. O visor tático destacou pelo menos 3 baterias de defesa planetária a serem instaladas. A segurança do assentamento detetou antes de ele chegar a meio da descida. Um esquadrão de tropas em armaduras mecanizadas cercou com armas erguidas. Comandante Watson, chamou uma voz familiar. Pensávamos que estavas morto. A coronel Sarah Reis avançou, o rosto marcado pelos anos a abrir-se num raro sorriso. A Hyperion comunicou que a tua nave caiu em território salariano há 3 dias. Também é bom ver-te, Sarah, respondeu ele, apontando para o reforço militar. Queres explicar por que está toda a gente com o dedo no gatilho? A expressão dela tornou-se sombria. Vamos falar lá dentro. Não vais gostar do que tenho para dizer. O centro de comando da colônia fervilhava de atividade. Ecrãs estratégicos mostravam movimentos de tropas humanas e salarianas, enquanto analistas examinavam relatórios de inteligência. O Império Salariano está em caos, explicou Reis, puxando imagens confidenciais. A rainha desapareceu há 3 dias, exatamente quando caíste lá. O exército deles está a mobilizar-se e os nossos dados sugerem que um golpe está em marcha. Will manteve a expressão cuidadosamente neutra. Alguma ideia do que aconteceu à rainha? Aí é que fica interessante. Reis exibiu uma transmissão salariana. Segundo a própria comunicação deles, ela está grávida. Os puristas genéticos estão a chamar-lhe uma abominação. Mas há um número crescente de militares a apoiá-la. Chamam-lhe o próximo passo da evolução. Não me digas. O verdadeiro problema é este. O ecrã mostrou um salariano imponente em armadura ornamentada. Alto comandante Pirax. Está convencido de que a rainha foi corrompida por espiões humanos. Diz que a gravidez é prova de guerra biológica. Will assobiou. Isso é um salto e tanto. Está a usar isso como desculpa para justificar um ataque preventivo às colônias humanas. Daí estas preparações. Antes que Will pudesse responder, alarmes soaram por toda a base. Um jovem oficial irrompeu na sala. Coronel, detecções múltiplas a entrar em órbita. É a Guarda Real Salariana. Reis agarrou no capacete de comando. Posições de combate. Todas as unidades. Esperem. Will ergueu as mãos. Deixe-me falar com eles primeiro. Estás louco? O ecrã principal do centro de comando ganhou vida, revelando a Aurélia em plena vestimenta real. A pele laranja parecia brilhar com uma luz interior, e a sua presença impunha a si mesmo através da transmissão. Povo de New Darwin, declarou ela. Sou a rainha Aurélia do Império Salariano. Venho em busca de asilo. A sala explodiu em caos. Reis gritou ordens enquanto os analistas corriam a verificar a transmissão. Will apenas sorriu, sentindo o cristal pulsar ao ritmo do seu coração.
Os olhos de Aurélia encontraram-no na multidão. Comandante Watson, creio que temos assuntos a discutir. Majestade, disse ele, avançando apesar das tentativas de Reis de o parar. Espero que esteja a sentir-se bem. Cada dia melhor, respondeu ela com um sorriso que fez corar vários oficiais. Embora sinta falta das nossas discussões científicas. Antes que alguém pudesse reagir àquela declaração, o alarme de proximidade disparou. Novos contactos apareceram em órbita, naves salarianas com as cores de Pirax. Minha querida rainha, uma nova voz ecoou em todas as frequências. O holograma de Pirax materializou-se ao lado de Aurélia. Que conveniente encontrar-te com os próprios humanos que te corromperam. A única corrupção aqui é o teu pensamento ultrapassado. Pirax, a voz de Aurélia poderia congelar plasma. Rende-te. Acho que não. O sorriso dele era predador. O conselho falou. Serás purificada. A abominação eliminada. E os vermes humanos exterminados. Will aproximou-se do ecrã. Ei, alto, moreno e fascista, essa abominação de que falas é minha. Silêncio total caiu sobre todos os canais. Reis enterrou o rosto nas mãos. Pirax parecia ter levado uma bofetada com um peixe. A gargalhada de Aurélia, rica e genuína, quebrou a tensão. Bem, meu amor, suponho que é uma forma de o anunciar. Atreves-te a afirmar? Oh, atrevo-me a muitas coisas. O sorriso de Will era afiado como uma lâmina, incluindo engravidar a tua rainha. Pelos vistos, humanos e salarianos não são assim tão diferentes. Isso é impossível. Claramente, não, retorquiu Aurélia, uma mão pousada no ventre. A nossa criança representa tudo o que temes. Pirax. Mudança. Evolução. O fim da tua preciosa pureza genética. E sabes mais? Os olhos dourados dela brilharam. Metade da frota apoia-me. Quantos navios comandas tu mesmo? Como se em resposta, novas assinaturas surgiram nos visores táticos, naves salarianas a sair do hiperespaço, com as cores da rainha. Última oportunidade, Pirax, gritou Will. Rende-te, ou descobre por que é que os humanos têm fama de ser problemáticos. O impasse durou 3 batimentos cardíacos, antes das naves Pirax começarem a preparar armas. Assim seja, suspirou Aurélia. Comandante Watson, importa-se de me ajudar a lidar com esta rebelião? Will estalou os nós dos dedos. Pensava que nunca perguntavas, Majestade. A batalha sobre New Darwin desenrolou-se como um bailado mortal. As forças de Pirax, embora em menor número, lutavam com a fúria desesperada dos fanáticos. Mas não contavam com o fator crucial, a engenhosidade humana combinada com o poder salariano. Will estava na ponte da nave de bandeira de Aurélia, a Imperial Dawn, a coordenar ambas as frotas. O seu fato de combate ligava-se perfeitamente aos sistemas Arangraça, a alguma programação criativa. Suspeitava ele, a sua nova ligação biológica com a rainha. As tuas táticas são pouco convencionais, observou Aurélia, sentada no trono de comando, a vê-lo direcionar naves com padrões que faziam a estratégia dela entrar em curto-circuito. Os humanos são ótimos a pensar fora da caixa, respondeu ele, os dedos a dançar sobre os controles holográficos. Falando nisso, encome. A Imperial Dawn estremeceu quando a nave de Pirax lançou uma saraivada de torpedos de plasma. Antes que os artilheiros salarianos reagissem, Will já tinha calculado uma solução de interseção que redirecionou as armas inimigas contra eles próprios. Impressionante, murmurou Aurélia, ronronando. Depois, de repente, arquejou, uma mão a pressionar o ventre. Will estava ao lado dela num instante, sensores do fato a varrerem tudo. O que se passa? A criança. Os olhos dourados abriram-se, cheios de espanto. Está a crescer muito mais depressa do que é normal. A combinação da nossa genética parece ter desencadeado para um ciclo de desenvolvimento acelerado. Um oficial médico correu com equipamento de varrimento, mas a Ellie afastou com um gesto. Estou bem. A sensação é intensa, mas não desconfortável. Ela viu o olhar preocupado de Will e sorriu. A tua descendência é tão impaciente quanto tu, meu amor. Minha rainha, interrompeu seu conselheiro principal. Estamos a receber transmissões de todos os sistemas principais do Império. As notícias da tua condição espalharam-se. Ótimo, disse Aurélia, levantando-se.
A sua altura imponente parecia ainda mais majestosa, apesar da gravidez visível. Abriu um canal para todas as frequências, humanas e salarianas. A tripulação da ponte apressou-se a cumprir. Will aproximou-se para ficar ao lado dela, notando como ela, de repente, se apoiava nele. Povo do Império Salariano, começou ela, a voz carregando o peso de séculos de autoridade, e honoráveis representantes da humanidade, vede diante de vós o que muitos chamam de impossível, a união das nossas espécies. Não pela guerra, não pela diplomacia, mas pelo amor. A voz de Pirax irrompeu pelos canais. Propaganda. Os humanos corromperam a nossa rainha com as suas. Oh, cala-te, interrompeu Will. Estás só com inveja de não teres pensado nisso primeiro. Risadas dispersas ecoaram por ambas as frotas, quebrando a tensão. Até algumas naves de Pirac hesitaram na formação. Os velhos tempos estão a mudar, continuou Aurélia. A evolução exige isso. O meu filho, o nosso filho, não representa o fim da pureza salariana, mas o início de algo maior. Uma ponte entre os nossos povos. Ela fez uma pausa, contraindo-se ligeiramente. O fato de Will registrou um novo pico nas leituras biológicas. A gravidez está a avançar rapidamente, sussurrou o oficial médico. Horas em vez de meses. Então é melhor despacharmos-nos, murmurou Will, antes de se virar para a frota. Atenção! A vossa rainha está prestes a dar à luz o primeiro híbrido humano-salariano da história. Se alguém tiver um problema com isso, pode falar comigo pessoalmente. E, aviso já, tenho um bom historial com situações impossíveis. O cristal contra o seu peito pulsava calorosamente, e ele sentiu o divertimento de Aurélia pela ligação. Sempre tão dramático, brincou ela, antes de se dobrar com outra contração. Minha rainha. Vários oficiais apressaram-se a ajudar, mas Will foi mais rápido, pegando nela nos braços apesar da diferença de tamanho. Enfermaria, ordenou. Agora. E a batalha? Protestou ela. Vai esperar, respondeu ele, olhando para o conselheiro-chefe. Tens o comando. Não deixes Pirax escapar. Mas tenta não matar. Pode dar jeito como exemplo mais tarde. O conselheiro curvou-se profundamente. Como ordens, meu senhor. Will sorriu enquanto levava a Aurélia para fora da ponte. Tratamos dos títulos mais tarde. Agora tenho um encontro com o destino, na sala de partos. Estás a divertir-te demasiado, resmungou ela contra o pescoço dele. Diz a mulher que se riu da ideia de procriar com o humano. Já não estou a rir agora. Não, concordou ele, sentindo o cristal pulsar com os batimentos cardíacos de ambos. E algo mais, algo novo. Mas aposto que o nosso filho vai ter um grande sentido de humor. Atrás deles, a batalha continuava. Mas, dentro da ala médica da Imperial Dawn, outro tipo de história estava prestes a ser feita, uma que mudaria ambas as espécies para sempre. A equipa médica, uma mistura de especialistas humanos e salarianos, reunia-se apressadamente para se preparar para o inédito. Os instrumentos registravam leituras de energia fora da escala, como se a própria realidade contivesse a respiração em antecipação. Sabes, disse Will, segurando a mão de Aurélia enquanto a equipa trabalhava, isto não era exatamente como planeava conhecer a tua família. O riso dela transformou-se num novo gemido, à medida que a gravidez acelerada avançava. Quando isto acabar, vou fazer-te pagar por cada piada horrível. Promessa. A resposta dela foi cortada por uma nova sensação que fez cada luz da ala médica piscar. O cristal entre eles pulsava com uma intensidade ofuscante. Oh! Arfou a Hélia. Isto vai ser interessante. As paredes brancas da ala médica vibravam com energia enquanto o parto progredia a um ritmo sobrenatural. Will não saiu do seu lado, os sensores do seu fato transmitindo dados em tempo real para a equipa mista de médicos humanos e salarianos, que observavam fascinados o desenrolar da história. Minha rainha. Um auxiliar irrompeu pelas portas. O alto comandante Pirax rompeu a linha defensiva. Está a bordo da nave. O visor tático de Will iluminou-se com múltiplas assinaturas, sostiza moverem-se pela Imperial Dawn. Claro que sim, porque este dia ainda não era suficientemente emocionante. A Hélia agarrou-lhe o braço com uma força que esmagaria ossos sem a armadura. Vai, para ele. Protege o nosso filho. Não te vou deixar. Não estás a deixar-me. Pressionou-lhe o cristal pulsante na mão.
Estamos ligados agora, lembra-te. Além disso, os olhos dourados brilharam de divertimento, mesmo na dor. Gostava de ver a usar essa engenhosidade humana contra aquele pomposo idiota. A nave tremeu com explosões internas. O visor de Will mostrava as forças de Pirax a convergirem para sua posição. Doutor, dirigiu-se ao chefe da equipa médica. Quanto tempo? Minutos, no máximo. As leituras de energia estão fora de controle. Will beijou Aurélia profundamente, depois levantou-se. Guarda esse pensamento, Majestade. Tenho uma missão rápida. Tenta não danificar demasiado a minha nave. Gritou ela atrás dele. Sem promessas. O corredor fora da enfermaria já era um campo de batalha. Will selou as portas atrás de si e ativou todos os protocolos de combate do fato. O cristal vibrava contra o seu peito, amplificando de alguma forma a ligação neural com a armadura. Atenção a todos, transmitiu pela nave. Aqui é o comandante Watson. Temos convidados indesejados a tentar arruinar um parto muito especial. Vamos mostrar-lhes um pouco da hospitalidade humana. A resposta foi imediata. Tripulantes humanos e salarianos coordenaram-se através da sua rede tática. As forças de Pirax depararam-se com uma combinação sem precedentes de táticas de guerrilha humana e disciplina marcial salariana. Impressionante, a voz de Pirax ecoou pela nave, mas inútil. A abominação não pode nascer. Sabes, respondeu Will enquanto armava explosivos improvisados. Para alguém tão obcecado com pureza genética, falas imenso do meu filho. Estás a sentir-te inferior? A provocação teve o efeito desejado. As tropas de Pirax romperam a formação, avançando de forma imprudente diretamente para a armadilha de Will. As explosões não visavam matar, apenas conduzi-los exatamente onde ele queria. E por todo esse tempo, o cristal pulsava mais forte e Will sentia a presença de Aurélia na mente cada vez mais intensa. Algo aproximava-se, como eletricidade estática antes de um relâmpago. Meu senhor, chamou um oficial salariano. O alto comandante Pirax aproxima-se da enfermaria pelo eixo de acesso secundário. Perfeito, sorriu Will. É exatamente onde o quero. Alcançou a entrada traseira da ala médica no instante em que Pirax irrompia. O comandante Salarian, imponente em armadura cerimonial de batalha, rugiu. Afasta-te, humano. Isto ultrapassa-te. Na verdade, disse Will, com calma, acho que este é exatamente o meu lugar. Queres saber por quê? As tuas tentativas primitivas de... Mas Will continuou, notando como o pulso do cristal estava agora sincronizado com as flutuações energéticas da nave. O meu filho está prestes a fazer uma entrada e tanto. As portas da enfermaria explodiram com uma luz branca ofuscante. Energia percorreu o corredor como fogo estelar líquido. E, no seu rastro, a realidade pareceu dobrar-se. Will sentiu primeiro através da ligação com Aurélia, uma nova consciência, poderosa e pura, combinando melhor de ambas as espécies. O cristal estilhaçou-se, a sua energia fundindo-se com o fenômeno. Quando a luz desapareceu, Pirax estava imóvel, os sistemas da sua armadura completamente mortos. Atrás de Will, nos braços de Aurélia, o seu filho brilhava com uma luz interior que envergonhava as estrelas. Bem, disse Will para o silêncio atônito, definitivamente puxou a mim. O bebê, uma fusão perfeita de traços humanos e salarianos, abriu os olhos, que oscilavam entre um azul profundo e ouro derretido. Cada dispositivo eletrônico da nave reagiu à sua mera presença. Os sistemas começaram a atualizar-se automaticamente e evoluindo em tempo real. Impossível, sussurrou Pirax. Continuas a usar essa palavra, disse Aurélia, a voz cansada mas triunfante. Não acho que signifique o que pensas que significa. As comunicações da nave ativaram-se subitamente, transmitindo por todas as frequências sem qualquer input da tripulação. Imagens da criança apareceram em todos os ecrãs, a sua natureza híbrida impossível de negar ou ignorar. O próximo passo da evolução, murmurou Will, não apenas para as nossas espécies, mas para tudo. Aurélia assentiu. A evolução exige mudança, Pirax. Ou te adaptas, ou tornas-te extinto. O comandante caído olhou para a criança, para os seus pais e para sua própria armadura impotente. Finalmente, ajoelhou-se. Minha rainha, disse ele, a voz rouca pela emoção. Eu estava errado. Sim,
concordou ela. Estavas. Mas talvez esse seja o ponto. Todos nós estávamos. Pensamos que as nossas espécies tinham atingido o auge, separadamente. Foi preciso a audácia humana e o orgulho salariano para nos mostrar um caminho melhor. Will aproximou-se dela, maravilhado com os traços perfeitos do seu filho. Sobre aqueles títulos que discutimos. Não abuses, comandante. Sim, majestade, sorriu ele. Embora eu ache que já passamos da fase de formalidades. O bebê emitiu um som que talvez fosse uma risada, e todas as luzes da nave pulsaram em resposta. Sabes, acrescentou Will, ainda temos de dar um nome ao nosso pequeno distorcedor da realidade. A expressão de Aurélia suavizou-se enquanto olhava para a criança. Na tradição salariana, filhos de grandeza são nomeados pelo momento do seu nascimento. E como chamarias este momento? Ela sorriu. O princípio. 3 meses após o nascimento da criança, Will ajustava sua roupa diplomática formal diante do espelho dos seus aposentos privados a bordo da Imperial Dawn. O fato, especialmente desenhado para complementar a estética salariana e manter a dignidade militar humana, ainda lhe parecia estranho em comparação com a sua armadura de combate. Estás com dificuldades com a gola cerimonial, meu amor? Perguntou a voz divertida de Aurélia, vinda da porta. Ela estava deslumbrante com a sua regália real, segurando a filha nos braços. Tenta abotoar isto quando foi desenhado para alienígenas com 2,5 metros, resmungou ele com bom humor. Ela deslizou até ele, ajustando a gola com uma mão experiente. Tantas queixas do homem que não teve dificuldade nenhuma em compreender outras partes da anatomia salariana. Isso foi diferente, sorriu ele. Estava altamente motivado. A filha deles, oficialmente nomeada Aurora Dawn, mas chamada de Rory pela tripulação humana, soltou uma risadinha, e todos os dispositivos eletrônicos da sala piscaram em resposta. Com apenas 3 meses, já demonstrava os melhores traços de ambas as espécies, a pele laranja vibrante e o cabelo fluido de Aélia, os olhos azuis e o queixo determinado de Will. A sua altura avançava mais depressa que a de uma criança humana, mas não tão rápido quanto a de um salariano. A cimeira diplomática começa dentro de 1 hora, lembrou Aurélia. Estás pronto para escandalizar as fações conservadoras outra vez? Eu? Foste tu que disseste ao Alto Conselho Salariano que os machos humanos são surpreendentemente adaptáveis. Ele arqueou as sobrancelhas na direção dos antigos pretendentes dela. Ela riu, som que ainda lhe dava arrepios. Estava apenas a declarar factos. Além disso, os pedidos de união humano-salariana triplicaram desde então. Pois, Will pegou em Rory dos braços dela, maravilhado ao vê-la começar imediatamente a interagir com os sistemas do seu fato. Tinhas mesmo de contar ao Tribunal Imperial todo sobre a minha resistência física. Preferias que mentisse? Ela inclinou-se para beijá-lo, a diferença de altura especialmente evidente. É importante que os nossos povos entendam os benefícios da diversidade genética. A voz de um assistente diplomático soou pelo intercomunicador, evitando cuidadosamente interromper pessoalmente, após terem aprendido da pior forma ao entrar em demasiadas discussões diplomáticas entre o casal real. Minha rainha, meu senhor, os delegados estão a chegar. Hora de enfrentar a música. Will devolveu Rory a Aurélia. Pronto para mostrar à galáxia como será o futuro. Contigo, sempre. A grande Câmara Diplomática da Imperial não tinha sido modificada para acomodar delegações humanas e salarianas. A visão da tripulação mista a trabalhar em harmonia ainda atraía olhares curiosos dos recém-chegados. Will notou várias coisas de imediato: os olhares apreciativos de mulheres humanas e salarianas, a inveja mal disfarçada de vários dignitários masculinos e a forma como Pirax, agora seu mais forte apoiador, se mantinha firme e orgulhoso. Representantes da Terra e do Império Salariano, a voz de Aurélia soou com autoridade e elegância. Reunimo-nos hoje para formalizar a aliança entre os nossos povos. Uma aliança construída com mais do que política, acrescentou Will, com um sorriso que fez vários anciãos salarianos contorcerem-se de desconforto. De facto, os olhos dourados de Aurélia brilharam com travessura. Como muitos de vós já devem ter ouvido, a compatibilidade entre as nossas espécies revelou-se notável. Um murmúrio percorreu a multidão. Nos 3 meses desde o nascimento de Rory, dezenas de relações humano-salarianas tinham florescido, cada uma produzindo descendentes com talentos únicos.
As fações conservadoras não podiam negar os benefícios. Capacidades melhoradas de interface tecnológica, desenvolvimento acelerado e estabilidade genética sem precedentes. As velhas piadas sobre os humanos serem demasiado pequenos estão oficialmente reformadas, declarou um nobre salariano particularmente ousado, arrancando gargalhadas cúmplices. Will ergueu uma sobrancelha para Aurélia. Devo preocupar-me com quantos do teu povo podem confirmar isso pessoalmente? Estás com ciúmes, meu amor? Desses? Nunca. O sorriso dele tornou-se malicioso. Eles não fizeram a rainha do Império Salariano gritar o meu nome, em 3 línguas diferentes. A câmara explodiu em risos, suspiros e murmúrios curiosos. Rory escolheu aquele momento para demonstrar os seus poderes, criando o holograma do primeiro encontro dos seus pais, felizmente editando os momentos mais privados. Como podem ver, disse Aurélia, recuperando com graciosidade, a nossa filha herdou o talento dramático do pai. As discussões diplomáticas que se seguiram foram como nenhuma outra na história galáctica. As fronteiras tradicionais de protocolo foram repetidamente quebradas, enquanto ambas as espécies abraçavam a nova realidade. A imagem da criança híbrida manipular tecnologia avançada enquanto alternava entre cantos de guerra salariano e canções humanas tornará-se um símbolo poderoso de um futuro unificado. Sabes, murmurou Will a Aurélia durante um intervalo, quando me despenhei no teu planeta, não esperava mudar o curso de 2 civilizações. Não? Ela traçou um dedo pelo peito dele, fazendo o traje formal parecer subitamente demasiado quente. O que esperavas? Honestamente, só esperava sobreviver ao inverno. E acabaste por sobreviver a mim. O sorriso dela tornou-se predatório. Embora a noite ainda seja jovem, meu ousado humano. Pirax escolheu esse momento para se aproximar com vários documentos urgentes. Parou ao vê-los numa pose íntima. Minha rainha, meu senhor, talvez devesse voltar mais tarde. Disparate, disse Aurélia, endireitando-se, mas mantendo a mão possessivamente no ombro de Will. Estávamos apenas a discutir relações humano-salarianas. Muito a fundo, acrescentou Will com utilidade. A expressão de Pirax sugeria que se arrependia profundamente de ter sido contra a União, se não por ideologia, pelo menos por ter de testemunhar tamanha provocação com regularidade. O Conselho Genético apresentou as suas últimas conclusões, informou ele, mantendo o tom profissional. Parece que a taxa de sucesso das uniões humano-salarianas aumenta com compatibilidade emocional. Esse é o termo científico, perguntou Will, inocentemente. A expressão humana é química sexual, disse Aurélia, fazendo Pirax visivelmente esforçar-se para manter a compostura. Rory soltou um som feliz nos braços da mãe, criando um pequeno espetáculo de luzes que captou toda a atenção. Os seus poderes cresciam diariamente, tal como a sua personalidade, uma mistura perfeita de adaptabilidade humana e orgulho salariano. Pensar, murmurou Aurélia, que tudo isso começou porque te despenhaste no meu planeta. Melhor aterragem forçada da história. Will passou o braço à volta da cintura dela, ou tão alto quanto conseguia alcançar. Ainda digo que estavas a olhar para mim antes de decidires fazer-me prisioneiro. Estava a avaliar uma ameaça potencial. Ah, é assim que chamam agora? A sua troca brincalhona foi interrompida pela chegada de mais diplomatas, ansiosos por discutir a possibilidade de expandir as relações humano-salarianas para os seus próprios sistemas. O futuro estendia-se diante deles, brilhante de possibilidades, com uma química que já tinha mudado a galáxia uma vez. E, no meio de tudo isso, a filha deles continuava a crescer, um testemunho vivo do que acontece quando alguém ousa rir-se de coisas impossíveis.